Trabalhos com eletricidade. O perigo elétrico é invisível, a ameaça não é percebida e os trabalhadores não pensarão na sua segurança se não entenderem a origem do risco. Por isso, o trabalhador deve trabalhar em instalações elétricas somente com autorização formal da empresa. PT, Permissão de Trabalho. Para neutralizar o risco elétrico, o trabalhador deve utilizar equipamentos adequados. Os eletricistas devem usar calçados de sola isolante, ferramentas com cabos isolantes, luvas para alta e baixa tensão e cinto de segurança quando realizarem trabalhos em altura, capacete com jugular, protetor auditivo e óculos de proteção. O trabalhador não deve usar objetos de adorno como pulseiras metálicas, correntinhas, canetas de corpo metálico e etc. Esses objetos podem cair sobre circuitos quando o trabalhador se debruçar para executar o serviço. Deve-se considerar todo o circuito energizado, a menos que se tenha prova em contrário. Todo o trabalho envolvendo eletricidade deve ser precedido de planejamento e análise de risco. O improviso é proibido. Para minimizar riscos, devem ser tomadas ações preventivas. Os trabalhadores envolvidos nestas atividades devem ser qualificados e devidamente treinados. Verificar a ausência de tensão no ambiente onde se vai trabalhar. Medir antes de tocar, ou seja, utilizar detector de tensão. Antes de iniciar o serviço, deve-se analisar o retorno de tensão, desligar, trancar, eliminar energias residuais, medir a ausência de tensão, aterrar, isolar partes energizadas próximas e sinalizar. Os trabalhadores devem se certificar que os instrumentos de medição e detecção estão funcionando corretamente antes da sua utilização. A fiação danificada deverá ser recolhida de imediato pelo eletricista da obra. A fiação com excesso de emendas ou mau isolamento deve ser imediatamente substituída. Os quadros de distribuição devem ficar fechados para que operários não encostem nas partes energizadas. Os fios e cabos devem ser estendidos em lugares que não atrapalhem a passagem de pessoas, máquinas e materiais. Os fios e cabos devem ser fixados em isoladores, argolas, braçadeiras e nunca em materiais que não sejam isolantes, como, por exemplo, arames, canos metálicos, para-raios e vergalhões. Para não estragar a isolação dos fios e cabos, é preciso tomar os seguintes cuidados. Fios, cabos. Não os colocar em lugares que possam desgastar ou cortar sua isolação. Não os colocar sem proteção em locais de passagem. A ligação dos equipamentos à rede elétrica deve sempre ser feita através do conjunto plugue-tomada e não se deve ligar mais de um equipamento na mesma tomada se ela foi feita para uma só ligação. Os equipamentos devem estar desligados da tomada quando não estiverem em uso. Os equipamentos elétricos devem ter dispositivo liga-desliga, sendo proibido fazer ligação direta. Não se deve pendurar ou puxar os equipamentos elétricos pelo fio para não estragar as ligações. É necessário ter certeza de que o material transportado e as ferramentas utilizadas pelo trabalhador fiquem afastados da rede elétrica. Canalizações metálicas e carcaças de equipamentos elétricos são armadilhas para o trabalhador se não estiverem aterrados. Muitas vezes, o desconhecimento das técnicas para realizar um aterramento eficiente pode ocasionar a queima dos equipamentos, ou pior, o choque elétrico no operador desses equipamentos. O aterramento elétrico tem 3 funções principais. A. Facilitar o funcionamento dos dispositivos de proteção, fusíveis, disjuntores, etc., através da corrente desviada para a terra. B. Descarregar cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas ou equipamentos para a terra. C. Proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas através da viabilização de um caminho alternativo para a terra de descargas atmosféricas. Choque elétrico. Ocorre quando o trabalhador entra em contato com a parte energizada e sofre um choque, que leva à eletrocução. Arco elétrico. Ocorre quando há passagem de energia através do ar.
Desta maneira, o trabalhador pode ser atingido por outras formas de energia que não é a eletricidade. Um arco elétrico libera calor, ondas sonoras e partículas quentes. Dispositivo de segurança. Na manutenção de equipamentos elétricos, o eletricista deve ter certeza de não trocar o fio terra pelo fio energizado em relação aos terminais dos equipamentos, porque se isso acontecer, a carcaça do equipamento ficará energizada. A sinalização de segurança destinada à advertência dos riscos e à identificação dos equipamentos e circuitos é fundamental na execução dos serviços. Os trabalhadores devem garantir que os equipamentos e ferramentas que possuam o isolamento elétrico estejam adequados às tensões envolvidas e que suas inspeções e testes periódicos estejam atualizados. É importante também trabalhar consultando a documentação técnica dos equipamentos e sempre certificar-se que o isolamento dos equipamentos foi testado antes de energizá-los. Os locais de serviços e compartimentos elétricos, bem como parte dos equipamentos das instalações elétricas, são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. Para atividades em instalações elétricas, deve ser verificada a iluminação para a realização da atividade com segurança. Verifique a posição do corpo na realização da atividade. É necessário que os membros superiores estejam livres para a realização das tarefas. Em situações com pouco espaço, analise a melhor posição para trabalhar. Todo trabalhador em atividade elétrica deve ser treinado. É importante também que o trabalhador que opere em instalações elétricas seja submetido a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas. As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção contra incêndio. DDR. A finalidade principal do dispositivo diferencial residual, DDR, é proteger as pessoas contra os efeitos dos choques elétricos. Instalado no quadro de energia, o DDR atua quando ocorre corrente de fuga, choque elétrico ou falha de isolação, por exemplo. Desenergiza o circuito. Nesse caso, o usuário deve verificar o que provocou o desligamento antes de energizar novamente o circuito. É obrigatório o uso do DDR para proteger circuitos que sirvam os pontos de utilização como tomadas que apresentam risco de contato do homem com tensões perigosas. Entre os ambientes e equipamentos que envolvam riscos, incluem-se as instalações elétricas na obra. Na atividade com eletricidade, todo cuidado ainda é pouco. Por isso, esteja atento às normas de segurança.